Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todos, dizer a todos vocês que nos visitam, se sintam em casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler só o versículo 24. E o tema da palavra desta noite é o falso ponto de vista. Abriram? Esdras, então, capítulo 4, versículo 24, diz assim. Não é Êxodo, não. Esdras. Isso. Cessou. O que é cessar? Acabar, né? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. O cessou aqui não é porque finalizaram a obra, não. É porque teve que parar. Horrível, né? Quando nós estamos fazendo alguma coisa e, de repente, a gente tem que parar aquilo que nós estamos fazendo. Então, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora vamos para o capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e também em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Prestem atenção que o Espírito aqui é letra maiúscula. Então não era qualquer Espírito, né? Era o Espírito Santo de Deus. Versículo 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jodadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, ele era o governador daquém do Eufrates, e Setar, Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurarem este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são aí os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos do Senhor estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a quem? A Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Amém, igreja? Então vamos fechar os olhos. Olhos abertos, você está aqui na Sara Nossa Terra, né, em Ouro Fino. Com os olhos fechados, você passa para o mundo espiritual. E fica muito mais fácil você ouvir Deus falar com você. Senhor, a palavra do Senhor diz que tudo, absolutamente tudo que consagrarmos ao Senhor, dará certo. Desde cedo, eu e meu marido estamos orando para que esse culto seja consagrado ao Senhor. E aqui estão justamente as pessoas que têm buscado ao Senhor, que têm chorado por respostas, pessoas que passaram por problemas essa semana, retaliações essa semana, e precisa, Pai, de um renovo, precisa, Pai, de um despertar do Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. E eu te peço, Pai, fala com cada um, de uma maneira que cada um possa ouvir e entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Esdras capítulo 4, coloca lá de novo e deixa no 24, por favor. Aqui, nessa passagem, fica bem claro o quê? Estava se construindo uma obra e embargaram a obra. Não puderam reconstruir. A obra foi paralisada, embargada. E a reconstrução da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, ficou embargada até qual ano?
O ano que entra um novo rei, rei Dário. Tanto é que ficou parado até que viesse a carta dele. Nós lemos isso. Só que Dário começou a reinar e, de repente, dois profetas, o Ageu e o Zacarias, eles vão a mando de quem falar com o povo? Falar com os líderes que estavam à frente da obra. A mando de Deus. Eles não foram falar com as pessoas porque os líderes mandaram: olha, você vai naquela pessoa ali, que ela não está muito bem, mas eu sei da vida dela. Você chega lá, você impõe as mãos e você fala isso, que é tiro certeiro. Ou então você dá uma investigada no Facebook, no Instagram dessa pessoa, que o que você falar vai ser tiro certeiro. Não, não foi nada disso. Aqui foi o Espírito Santo da parte de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre dois homens, Ageu, e quem é o outro? Vocês estão tudo dormindo. Hoje está friozinho, eu vou dar um desconto para vocês. Mas é Ageu e Zacarias. E quando chega lá, Ageu e Zacarias, no mesmo tempo, só que em dias diferentes, eles liberam uma palavra para um homem chamado Zorobabel, e eles liberam a palavra para um outro homem. Zorobabel era um líder político, e eles liberam a palavra para um homem de Deus chamado Josué. Esse era o líder espiritual daquele povo. E quando ele libera ambos os profetas liberam as palavras, então o povo foi abençoado. Gente, do capítulo 4, do versículo 24, aonde embargaram a obra, até, coloca por favor o 5, vai me acompanhando aí, o 5, versículo 1, passaram-se 15 anos de obra embargada. Passaram 15 anos tendo o direito, mas não tendo a permissão de se reedificar a casa do Senhor. Quando chega no capítulo 5, versículo 1, as pessoas que, se você não prestar atenção, não estudar a palavra de Deus, você pensa que é uma coisa só, mas não é. Foi justamente quando eles começam a reconstruir, depois de 15 anos, é que outros abençoados vêm até eles e perguntam assim: uai, mas quem é que mandou vocês começarem a construção? Quem é que mandou edificar esse edifício aqui? Ah, me passa o nome das pessoas que estão reconstruindo. Me passa o nome. E com quem eles estavam falando? Com Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel foi um homem comum, igreja. Que quando Salomão, ele edificou o templo, numa certa, não vou falar datas para vocês, eu tenho aqui, mas não vai demorar muito. Veio o pessoal da Babilônia, um rei chamado Nabucodonosor, eu não sei falar o nome dele, vou chamar ele não é meu amiguinho, mas eu vou colocar um apelido nele de Nabucodonosor, deve ser isso, vocês entenderam. Então veio o rei Nabuco e ele saqueou Jerusalém, e além de saquear Jerusalém, ele destruiu a igreja, o templo, que Salomão tinha feito. Aí Zorobabel, um dia está lá e ele começa, depois da palavra, né, que ele recebeu, olha que coisa interessante, né? Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus através de um profeta, de um homem ou de uma mulher de Deus que mudou o rumo da sua vida? A palavra de Deus muda o rumo, hein? E é a palavra de Deus que está sendo lida aqui esta noite, hein? A palavra de Deus pode mudar o rumo da sua vida, se você quiser. O dia que eu ouvi, eu quis. Direito de escolha está com você, não esqueça disso. Então, um dia, deixa eu voltar aqui. Quem é que foi Zorobabel, para vocês entenderem melhor? Foi um líder político, ele era israelita, e ele recebeu uma mensagem pessoal de Deus. E foi ele quem liderou o retorno do primeiro grupo dos judeus que estavam exilados na Babilônia. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo, mas Zorobabel ele estava sem nenhum vigor para tentar modificar a situação que foi imposta pelo inimigo. Vocês têm noção? A gente fica paralisado
e saber que é o diabo que está nos segurando, e você não ter força para sair disso, a obra é espiritual, né, igreja? A obra é espiritual. Aí, Zorobabel, sem nenhum vigor, tentando modificar a situação imposta pelos inimigos, Deus então lhe deu uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem que Deus deu para ele veio sob forma de uma visão que Zacarias teve. Deus mostrou para Zacarias, guardem isso no coração de vocês, um castiçal. Repete aí, um castiçal. Só que este castiçal não era um castiçal para segurar uma vela ou uma luz apenas. Era um candeeiro. E o candeeiro tem quantos potinhos para se colocar azeite, para se acender a luz? 7. 7 luzes no candeeiro. Deus dá para Zacarias uma palavra profética num formato de uma visão e disse para Zorobabel, olha que coisa tremenda, não é pela força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus estava falando para ele? Fofinho, fui eu que te fiz, conheço você inteirinho, assim como Ele conhece cada um que está aqui, cada um, seus mínimos detalhes. Você sabe aquilo que te parece muito grande, como se fosse uma montanha, e você olha, o seu problema é tão alto, tão alto, tão alto. Não é pela força. Se você for pela força, você não vai conseguir. Não é pela força. Não vai pela sua força que você não vai dar conta. Em nome de Jesus, amém, igreja? E nem precisa ficar irado, violento. Se tem alguém que se levantou contra você, contra a sua casa, contra o teu negócio, não fique irado. Não vai pela violência. É pelo Espírito, diz o Senhor. Sabe aquele monte enorme? Eu vou fazer ele ficar assim, ó. Ó Deus falando para você, ó. Plano. Então, de uma montanha, isso vai virar uma planície. Não significa que o problema vai desaparecer por si. Não. Mas se o Espírito do Senhor estiver sobre vocês. Era isso que ele estava falando para Zorobabel. Você está muito desanimado. Você está muito para baixo. Você não sabe nem mais orar. Eu não tenho mais nem força. Então veio a palavra do Senhor num formato de uma visão. Qual foi a visão mesmo? Do candeeiro. O que significa o candeeiro? Eu acredito que Zorobabel não entendeu na hora. Candeeiro significa, gente, a obra de Deus, trabalhar para Deus. Se a obra estava embargada há 15 anos, de repente ele ouve isso, porque não tinha ninguém segurando, viu? Eles simplesmente pararam. Simplesmente pararam. Então, não tinha nada segurando eles. Zorobabel foi tomado de uma força e ele começou a reconstruir o templo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vem Josué, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual, porque os 2 profetas deram palavra para 2 homens. Um chama Zorobabel e outro é esse Josué. Esse aqui já é o líder espiritual e ele estava como sumo sacerdote. E também recebeu uma mensagem pessoal. Só que a mensagem dele foi meia diferente, meia preocupante no começo. Mas depois, aleluia, as coisas tomaram o rumo natural, normal. Amém? Por que foi diferente? Porque a palavra de Deus veio sobre ele e diz que as vestes dele estavam sujas. A mensagem de Deus foi para ele, para Josué, foi de perdão e de restauração. E Deus lhe disse que havia feito passar dele, de Josué, toda a iniquidade dele.
e que havia ordenado que fosse trocado as vestes dele. A veste estava suja e a mitra, que era o turbante, também estava sujo. Então Deus fala para Josué: eu passo de você a sua iniquidade, eu te perdoo, Josué. Tremendo, né? Como é que alguém pode liderar o povo se essa pessoa não foi suficientemente tratada por Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês no português claro. Se não foi arrebentado por Deus e colado por Ele depois, não funciona, viu, igreja? Você está sendo arrebentado aí por Deus? Se você estiver passando ali naquele lugar que você não gostaria de passar nunca, e Deus você dê glória a Deus. Você não está no lugar que você estava quando iniciou, não chegou no lugar que quer ainda, mas com certeza já andou muito. Não pode confiar em ninguém que Deus não provou ainda, viu? Não tem como. Então, aguenta as provações. Provações e tentações são coisas diferentes. E Deus fala para Josué: eu passei de você a tua iniquidade. Eu te perdoo, te restauro, troco as tuas roupas e te dou uma mitra nova. Uma nova maneira de pensar. Porque o que é o ponto de vista, senão a maneira como vocês pensam? O que é o ponto de vista, senão a maneira como você interpreta as coisas? E a maioria das vezes, você não interpreta as coisas como elas são. Você interpreta as coisas como você é. E assim como você pode estar com o seu ponto de vista totalmente falso, você também pode fazer aliança com pessoas achando que elas vão fazer o bem para você, mas na verdade essa aliança é falsa. As pessoas podem se aproximar de você, mas por causa do teu falso ponto de vista, você pode ser prejudicado. Então Deus passa de Josué a iniquidade, perdoa, restaura ele, troca as roupas dele. Aleluia por isso, né, igreja? E foi o profeta Ageu. Foi o profeta Ageu que profetizou para Josué. Aí veio o povo, né? O que acontece? Ageu, novamente, ele recebe também uma mensagem de Deus, e ele falou com Zorobabel, que é o líder, falou com Josué, que é o sumo sacerdote, e agora ele fala com as pessoas. E eu fiquei pensando, Senhor, ou o Senhor já levantou, ou nós vamos receber visita, ou já está no nosso meio, ou vai se levantar esses 3 tipos de características de pessoas aqui. Uma é líder, política. Não sei se você está querendo entrar na política, irmão. Não sei. Nem estou te falando que Deus está confirmando. Mas que você tem dom, você tem. Deus falou com o líder político, Deus falou com o sumo sacerdote, e hoje nós sabemos que nós todos somos sacerdotes em Cristo Jesus, somos nação eleita, amém? E Deus também falou com um tipo de pessoas que não é nem líder, e que nunca vai ser um líder político, mas precisa ser liderada por alguém. Se você não for liderado por alguém, se Deus não falar com você através de uma pessoa, o seu ponto de vista nunca te leva a lugar nenhum, porque geralmente seu ponto de vista está contaminado. E o que Deus falou para o povo através do profeta Ageu? Ele mostrou que os prejuízos materiais que o povo estava sofrendo eram em consequência da omissão frente ao dever que eles tinham com a casa do Senhor. Não precisa abrir não, isso está em Ageu, capítulo 1, 6 até o 9. Ageu falou-lhes do prejuízo que o homem sofre quando ele busca somente a sua prosperidade material. E ele deixa a casa de Deus o quê? Para segundo plano. Deserta. E o profeta deu ao povo uma ordem que estimulou o povo, porque o povo ouviu o profeta. Sobe o monte e traz madeira e edifica a casa. E dela eu me agradarei e eu serei glorificado.
Vou ficar só nessa partinha aqui, porque mais para frente nós vamos entender um pouco melhor. Eu só gostaria de iniciar o culto dizendo que Deus falou com 3 tipos de pessoas. Até aí vocês conseguiram entender? Mas Zorobabel, ele estava liderando a volta de um primeiro grupo de judeus. Mas de onde esses judeus estavam vindo? Estavam voltando da onde? Do cativeiro. O que é cativeiro, pastora? Prisão. Eles estavam presos, sem estar em cela, mas eles foram levados presos para um outro país. Eles não podiam ficar mais em Jerusalém. Vocês lembram daquele rei que saqueou, que eu disse no começo que tem um nome meio estranho, Nabuco? Esse mesmo rei, depois de saquear, depois de derribar o templo, algumas pessoas, porque alguns judeus ficaram lá em Jerusalém, mas se perderam totalmente, mas a maioria do povo foi preso por Nabuco e levado para uma cidade chamada Babilônia. Eu tenho que explicar porque eu acredito que alguns não saibam ou não lembram. E Zorobabel é justamente o homem que traz o primeiro grupo que estava preso na Babilônia. Levaram 3 grupos de pessoas presas, exiladas. E Zorobabel volta com o primeiro grupo. E esse primeiro grupo é o Esdras 4, o versículo 24 que nós lemos, que poderiam começar a reconstruir o quê? O que o rei Nabuco quebrou. O templo, a igreja. E eles começaram a reconstruir, tiveram alguns probleminhas lá e pararam. A obra ficou embargada durante quantos anos mesmo? 15 anos. Aí Zorobabel, que já tinha vindo do exílio, já tinha trazido o primeiro grupo, ele então estava muito triste, porque, poxa vida, né? As pessoas pensam assim, ó, se Deus está nisso, vai dar tudo certo. Não se enganem. Ah, se Deus está nisso, as coisas vão romper. Não se engane. Aonde é que está escrito que Deus não estava na reconstrução do templo? Então ficou 15 anos parado, então não era para reconstruir o templo? Olha que ponto de vista que você tem errado em relação às coisas, porque não acontece na sua vida. Ah, isso não aconteceu, então Deus não está nisso. Talvez seja porque Deus queira muito que o inimigo está segurando. Aí, depois que Zorobabel recebe a palavra, ele começa a reconstruir o templo. Glória a Deus, estão aí? É dificinho, mas já que vocês vão entender. E, para ficar bem claro, então, o pessoal que estava exilado, estava voltando do exílio, que quando Nabuco prendeu aquele pessoal e levou para a Babilônia. Ficou bem entendido isso, gente? Só que tem mais uma pergunta. Mas o que precisou acontecer para esse povo voltar? Às vezes acontecem as coisas ruins para vocês, não acontecem? Coisas ruins nem sempre são ruins, viu? Às vezes acontecem coisas ruins com as pessoas que você ama. Esquenta a cabeça, não. Isso é uma maneira de Deus fazer para trazer de volta. Ó, as coisas ruins acontecem para Deus trazer de volta. O que é que você perdeu? Quem é que ficou para trás? Quem ainda da sua casa não consegue nem entender a palavra de Deus? Quem ainda não segue algum princípio de Deus dentro da sua casa? Ou algum parente que você ama muito está numa situação terrível, mas não consegue enxergar a sua posição errada por causa do seu ponto de vista errado? Então, o que é que vai acontecer? Na maioria das vezes, o Senhor manda uma luta, viu, igreja? Na maioria das vezes acontecem alguns problemas, só para você, ó, opa, deixa eu voltar para o caminho novamente. E é bem isso que eu vou começar a explicar para vocês agora. O que é que aconteceu para eles terem a liberdade, a autorização
para saírem da Babilônia e voltar para Jerusalém. Amém? Não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, não. Vamos relembrar aqui um pouquinho. Eu gosto de lembrar dessa passagem dizendo assim: Deus gosta de estragar a festa do diabo. Gente, estava tendo o maior banquete, maior festão. O Nabuco morreu. O seu filho começou a reinar no seu lugar, e o nome dele era Beltesazar. E Beltesazar, naquele dia, convidou nada mais, nada menos que 1.000 pessoas para estarem com ele na mesa, mas a nata da sociedade, os líderes mais, mais renomados, povo rico, etc, etc e tal, 1.000 pessoas à mesa com ele, fora as suas concubinas e as prostitutas. Até uma certa hora foi uma festinha, depois virou uma orgia total. E a palavra de Deus diz que de repente veio um pensamento intrusivo na mente do Beltesazar. Ele não estava pensando em nada, estava, não sei o que eles bebiam lá na época, mas bebia muito, estava tribêbado, e de repente ele falou assim: ô pessoal, vocês lembram quando meu pai, o Nabuco, destruiu lá o templo dos judeus? Sim. Onde é que ele colocou aqueles utensílios? Porque eu sei que ele trouxe um monte de utensílios que aqueles judeus, os crentes, usavam para louvar o Deus deles. Usava para adorar o Deus deles. Onde que está aqueles utensílios? Aí diz que um dos súditos dele chega perto dele, estudando a palavra, porque não está escrito isso lá, mas a gente sabe fazer conta, né? E um dos súditos dele disse assim para ele, você lendo Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, você chega no que eu vou te contar agora. Aí diz que um chegou para ele e falou: uai, está lá no templo do Deus Bel. Bel é o nome do Deus deles, dos babilônios. Ah, mas que lugar que está lá? Está lá na capela. Está lá num quarto escondido. Mas está lá há quanto tempo? 70 anos. Daniel já tinha feito a conta um pouquinho. Pode ser que você que esteja nos visitando não vão pegar tudo. Mas o que você pegar, você agarra. Porque talvez eu fale coisas aqui que uns entendam e outros não. Mas eu sei que o Senhor está falando com todos. Daniel já tinha feito a conta, já sabia que era 70 anos de exílio, e os 70 anos já tinha passado, e eles estavam presos sem precisar estarem presos. Olha que coisa interessante, você pode estar sentado aqui, está preso, se sentindo um escravo, nada te dando certo, sendo que essa conta já foi paga. Já era para você estar aí nadando de braçada, e você com problemas ainda. Então Daniel fez a conta, 70 anos os utensílios. O que eram os utensílios? As taças de ouro, de prata, os instrumentos, o tapete, as cortinas. Gente, o homem pegou tudo e guardou lá no templo do Deus Bel. A hora que ele pediu para pegar os utensílios, o pessoal foi correndo lá, com 70 anos guardados. Você imagina a crosta de poeira que estava? Né, Maria? Tiveram que lavar, secar e colocar na presença daquele homem. Só que ele queria os utensílios para colocar o que dentro da taça? Whisky? Cerveja? Pinga? Champanhe? Não sei. Eu só sei que na hora que trouxeram os utensílios, ele colocou as bebidas nos utensílios. Só que não trouxeram só as taças. Vamos ler, por favor. Daniel, capítulo 5, do 3 ao 6. Então,
Trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres, concubinas, beberam o vinho, e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos. Daniel, capítulo 5, versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Versículo 5. Na mesma hora, apareceu o que, igreja? Uns dedos de mão de homem. E escreviam de frente do quê? Aonde que estava a mão? A minha mão, vocês estão vendo? O que estava de frente para a mão que estava escrevendo? O candeeiro. Qual foi a palavra mesmo que Zorobabel recebeu? De frente do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Deixa eu ver aqui até onde eu pedi para abrir. Até o versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos começaram a bater um no outro. Olha que coisa, igreja. Coloca, por favor, no versículo 5. O 5. E deixa ali, por favor, não tira não. Eles que foram buscar os utensílios, sem saber, colocaram o candeeiro de frente para a parede que estava com caiadura. O que é caiadura? Pintado de branco. O candeeiro, com certeza, acenderam, porque eles usaram todos os utensílios. Quando o candeeiro acendeu, ele permitiu que a mão, através de uma sombra, começasse a escrever na parede. Só que a mão não tinha braço. Não era uma visão, era uma coisa real. Eles estavam vendo uma mão como de um homem escrevendo na parede caiada de branco. E o que escreveu na parede? Escreveu assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Fácil para quem sabe ler caldeu, né? Eles eram persas. Na hora que aconteceu aquilo, o rei, o Belsazar, ele ficou apavorado. Ele ficou desesperado. Por quê? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que já tinha acontecido com o pai dele, que até bicho virou, né? Comia capim, né? Comia capim. Ele viu todas as coisas, viu o pai dele blasfemar contra Deus, ser abençoado por Deus, mas ele decidiu fazer tudo errado. E quando ele viu uma mão escrevendo lá, ele falou, estou perdido. Ô, gente, curou o fogo do homem na hora. Até o álcool, até gente bêbado, quando está na presença de Deus, precisa ser curado, sabia? Então, preste atenção como é que você anda com a bebida, viu, meus irmãos? Preste atenção, porque a bebida é tipo uma fuga. E o Freud fala uma coisa bem legal da fuga. Ele diz assim, ó, a fuga é o instrumento mais eficaz para te levar de encontro justamente daquilo que você quer evitar. Olha que tremendo. O que você quer evitar? Dor? Se você continuar bebendo do jeito que você está, vai ser dor que você vai ter. Se você quer evitar qualquer sentimento aqui, se você não viver os sentimentos, você não vai conseguir evitar. Uma hora ou outra as coisas vão acontecer na sua vida. Aqueles homens que não paravam de beber,
naquela noite tiveram uma experiência com Deus que eles falaram, cara, eu não bebo nunca mais, porque o que eu vi lá... Só que eles ficaram tudo curadinho e a mão estava lá, ó, escrevendo. Aí ele ficou desesperado, disse que o semblante dele mudou, se alterou. E isso já que horas que era? Banquete à noite. Ali já estava altas horas da madrugada, ele falando bobagem, ele desesperado. De repente, quem que entra em cena? A mãe do Belsazar. Ele diz, filho, deixa o teu semblante ficar assim não, você é rei. Olha as pessoas, para de falar bobagem. Sabe, eu acho que aquele senhor ainda está vivo. Qual? O Daniel. Vocês lembram com quantos anos Daniel foi exilado na Babilônia? Procurei, estudei, eu acho que foi com 15, com os estudos que eu faço, mas teve alguns lá que disseram que ele foi com 18 anos, tá bom. Se ele foi com 18 anos, quantos anos eles ficaram presos? Quantos anos de exílio? 70 anos. Daniel fez as contas, viu que já tinha passado 70 anos, então ele falou, a gente já pode voltar, porque a palavra de Deus já se cumpriu. Mas não podia chegar e pegar as coisas e ir embora. Alguma coisa tinha que acontecer para que eles pudessem voltar para Jerusalém. E estava literalmente acontecendo. Então, se ele tinha 15 ou 18 mais 70, então ele estava com 88 anos, 90 anos. Será que ele está vivo ainda? Porque foi ele que ajudou teu pai. Foi ele que decifrou o sonho lá da época. Ele há de saber o que está escrito nessa parede. Manda chamá-lo. De madrugada, bate lá na casa do Daniel. Se batesse na sua. E se batesse na sua casa, Fernando Oliveira Martins, de madrugada, para você ir lá no horror daquele lugar, naquela orgia, você iria? Daniel foi. Daniel, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, só sei que o rei fez um jantar e o negócio está pegando fogo lá. Estão te chamando, vai lá, porque o negócio está feio. Daniel sai, se coloca diante do rei Belsazar e ele diz para o rei, o que o senhor quer? Primeiro o rei quis encher ele de presentes, né? Ele falou, não quero nada, todas essas coisas pode ficar para você mesmo. O que você precisa de mim? Eu preciso que além de ler, que você interprete o que está escrito aqui. E o que está escrito mesmo, igreja? Mene, mene, tekel, parsim. Daniel foi curto e grosso. Cada um lê e interpreta de um jeito, né? Eu imagino Daniel na frente dele. Você quer saber o que é mene, mene? Você quer, Tiago, saber o que é mene, mene? E o tekel, vocês querem saber também? E o parsim? Então, deixa eu ler aqui. Você se levantou contra Deus quando você trouxe os utensílios perante esse povo. E bebeste vinhos nesses utensílios. Você usou os utensílios para dar louvor aos deuses que são feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem de nada. Mas a Deus em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos, você não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escrita. Ou seja, o que significa? Deus te achou em falta. Ele vai dividir o que é teu com os outros. E vai dividir com os medos e com os persas. Ok? Você vai morrer essa noite. Essa noite vão te assassinar. Saiu, foi embora. Gente, isso já era alta das madrugada. De repente, quem que entra na cidade da Babilônia? O exército persa. Até os dentes armados. Saquearam, quebraram, arrebentaram tudo e mataram quem? O Belsazar. Misericórdia, né? O reino foi dividido entre os dois. E por causa disso, outro rei que entrou, ele acabou lendo que um rei antes, o rei da Pérsia, o rei Ciro, tinha deixado um decreto
que nunca poderia ficar preso o povo hebreu. E que o que eles precisassem para reconstruir o templo era para que o templo persa pagasse. Então, visto aquilo, Zorobabel sai com a primeira leva, o primeiro grupo dos judeus, os hebreus, e volta para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, a Bíblia fala que de longe se ouviu o cântico do povo. De longe se ouviam os gritos de júbilo por eles estarem livres e voltando para suas casas. Mas o que é que eles tinham que fazer em primeiro lugar? Reconstruir o quê? Mas eles subiam os altos para paiar madeira, primeiro para reconstruir as suas casas. A Bíblia diz que eles queriam adornar as suas casas, queriam decorar as suas casas, e a casa do Deus vivo ficou deserta. 15 anos eles nunca mais procuraram um culto. Lá eles estavam presos, mas e agora que eles estão livres? Nunca chegaram no culto no começo. Nunca ouviram os louvores no começo. Sempre chegavam nos louvores, já estava lá o segundo. Aqui com a gente, Sara Nossa Terra, são 3, no máximo 3 louvores. Se chega no segundo, você já perdeu o louvor. Sendo que enquanto os ministros estão aqui, os anjos do Senhor estão passeando no meio do povo, e os anjos do Senhor estão trazendo a bênção de Deus. Não. Eles pararam de cultuar a Deus, pararam de ofertar a Deus, pararam de fazer tudo. Por quê? Porque um dia que vai, sente que o irmão não o trata como deveria ser tratado. O outro dia que vai, seu ponto de vista está totalmente desfocado, falso. Aí você começa a deduzir coisas que não são reais. Então eles, para não sofrerem, para não ter problema com os irmãos, pararam de cultuar a Deus, igreja. A igreja para eles não fez falta. 15 anos aconteceu isso, até o dia que Zorobabel se levanta, e ele mesmo estava muito fraco, porque olha, vou falar uma coisa para vocês, trabalhar com o ser humano, só a graça. Pode repetir isso para você, só a graça. Aqui vocês podem. Irai-vos, mas não pequeis. Fala, trabalhar com gente humano é terrível. Vai, gente, põe para fora, aqui vocês podem. Misericórdia. Isso quando você não olha para o espelho e fala, mas tu é chata, hein? Misericórdia. Às vezes é só você que sabe, né, irmãzinha? Às vezes é só o seu ponto de vista que é o certo, né? A palavra de Deus não combina muito com o que eu acho, não. Então, eu vou largar de fazer culto a Deus, eu vou procurar uma religião que me aceite. Vai, foge. Foge bastante, porque a única coisa que você pode levar desse culto hoje, se você levar, tá bom para mim, a verdade absoluta só tem uma. E é a palavra de Deus. Quanto mais você fugir, mais ao encontro daquilo que você quer evitar, você vai alcançar. Aí, Ageu começa então a profetizar. Vamos ver o que o Ageu profetiza, que eu já me perdi toda aqui. Deixa eu achar o Ageu aqui. Coloca Ageu, por favor, capítulo 1. Achei. Nós vamos ler do 1 ao 11. Olha o barulho, parece um formigueiro. Deixa eles lá, Juninho. Deixa eles falarem bastante. Tadinho. Chega aqui no salão, não pode falar. Aí dentro eles podem. Parece um formigueiro, vocês prestaram atenção? Não entrem lá, gente. Em nome de Jesus. Ageu 1. Agora vocês vão entender a palavra. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês,
no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Para quem? Está vendo como vocês agora sabem quem é Zorobabel? Que maravilha! Veio a palavra de Deus ao profeta Ageu para Zorobabel, que é filho do Salatiel, governador de Judá, e a Josué, o filho do Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, né? Mas você tem recolhido pouco. Ah, vocês comem, mas não chegam a se fartar, né? Bebeis, mas não dá para saciar-vos, né? Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Ah, e o que recebe o salário, recebe para pôr num saquetel, né? Numa bolsa furada. Do jeito que você põe, o dinheiro some e você nem vê. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Verso 8. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa. Dela vou me alegrar. E serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, não é? E esse pouco, quando o trouxeres para casa, eu com um assopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. É mais ou menos assim, você ora para ter uma coisa, aí aquela coisa tira você da casa de Deus. Vocês entenderam? Você ora para se formar, aí a profissão sua te tira do culto. Você ora para ter alguma coisa, aí você não tem mais tempo, porque agora não é tempo de edificar a casa de Deus, agora é tempo de eu edificar a minha vida, a minha casa. Aí começa a faltar nos cultos de terça, a marcha para Jesus. Cadê a Sara, nossa terra lá? Vocês estavam todos cuidando da vida de vocês, né? Mas edificando o nome da igreja, ninguém estava lá. Ah, tem celebrações em agosto. Estou nem aí, não vou nem dar satisfação para os pastores. Isso aí. Fiquem só edificando a casa de vocês. E o pouco que vocês levam para dentro da casa de vocês, que vocês acham que é muito, dissipa. Agora, vocês imaginam quando vocês priorizarem primeiro o reino. O que é que Deus vai liberar para a vida de vocês? Porque Ele está falando, vocês semeiam muito. E vocês acham que estão colhendo muito. Mas a Bíblia diz que vocês estão colhendo pouco. Imagine quando vocês se centrarem. O que é que Deus vai fazer com vocês? Meu Deus. E Ageu continua. Versículo 10. Por isso o quê? Porque vocês querem primeiro, vocês não têm tempo para a casa de Deus. Vocês só têm tempo para vocês. Vocês só constroem as coisas para vocês. A casa de Deus, graças a Deus, não está precisando de nada, viu, igreja? Estou pedindo dinheiro, não. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou assim. Mas a casa de Deus está precisando de vocês no culto. A casa de Deus está precisando que vocês ganhem as pessoas para Jesus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para tirar as pessoas do inferno e encher a igreja. Vocês não vão falar aleluia, não? Amém. Pelo menos disfarça, né? Versículo 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Já tentou construir, não conseguiu. Já tentou comprar, não conseguiu. Você não viu que Deus já cruzou o teu caminho? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Misericórdia, né? Ageu tinha 70 anos quando profetizou isso aqui.
Sabe quanto tempo durou o ministério de Ageu? 4 meses. Jesus levou 30 anos se preparando para ter um ministério de 3 anos. Depois disso, ele foi morto e ressuscitou. Olha que coisa. Tem gente que Deus levanta para usar aquela pessoa por um tempo. Apenas por um tempo. Agora, se Deus parar de me usar, eu não vou desviar por causa disso. Eu não amo a Deus porque Ele me usa. Eu amo a Deus porque Ele perdoou os meus pecados e me deu a vida eterna. Então, você não pode parar de servir a Deus porque acha que você fez alguma coisa errada ou que Deus não está te usando. Isso é uma mentira do diabo e é um ponto de vista que é falso. Amém, igreja? Meu Deus. Tem gente que a gente convive com isso, né? Tem gente que se não der cargo, desvia. Se tirar o cargo, desvia. E eu não posso mandar Deus matar. Porque senão Deus mata eu, né? E eu tenho que deixar, uai. Tem pessoas que não vão ser ungidas, viram o rosto para nós. Tô nem aí. É Deus que chama. Misericórdia. Deus levanta Ageu para dizer: cada um de vocês dizem que ainda não é tempo da casa do Senhor ser edificada. Vocês abrem a boca para dizer o tempo. Estou sem tempo. Eu não acho que seja o meu tempo. Não, eu estou dando um tempo. Que raio de tempo é esse? Tempo que já deu quanto tempo? E você não está percebendo que o diabo está zombando da sua cara? Está tirando onda com você. O diabo te segura, te paralisa e ainda te faz achar que você tem muito tempo. E o tempo é o que nós menos temos. Faz sentido ouvir isso, igreja? Para mim faz todo. Se você parou por causa de alguém, escuta. Uma pessoa que não leva a sério as coisas de Deus, se encostar em você, ela vai mudar o teu ponto de vista. Por quê? Porque na hora que eles estavam reconstruindo, e chegou aquele pessoal lá que falou: quem é que deu ordem para vocês começarem aí? Ah, passa a lista aí do nome das pessoas que estão reconstruindo. Esse pessoal na Bíblia tem o nome de povo da terra. E se você estudar o povo da terra, são os samaritanos. E uma vez eu lembro que você pregou, e eu anotei na Bíblia, e hoje na hora de estudar eu li lá. Samaritanos é um povo fora da realidade. Quem são os samaritanos? São judeus, são crentes, mas eles não seguem os princípios da Bíblia como deveriam seguir. Tem uma vida totalmente desvirtuada e acha que está certo. Esse tipo de pessoa, quando encosta numa pessoa que é firme, que tem os princípios do Senhor em primeiro lugar, acreditem, eles acabam esfriando um tipo de pessoa assim. Então, quando encostar um samaritano, povo da terra, um povo que não segue a Deus como a palavra diz para seguir, sai fora, porque ele vai minar suas forças. Foram eles que minaram as forças e fizeram com que o povo quisesse parar novamente. Só que, graças a Deus, Zacarias tinha falado com Zorobabel. Então Zorobabel foi rápido, ele falou: aqui não. Nós temos direito de reconstruir Jerusalém, porque há um decreto do rei Ciro. Fala para Dário procurar, porque existem os documentos que provam. Lê lá, está tudo em Esdras. Aí foram procurar, acharam. Não acharam só que eles tinham o direito e a permissão de construção, mas que também o reino persa tinha que pagar tudo. Antes ficasse quieto, né? Eles tinham se virado lá nas ofertas entre eles e tinham construído, né? Agora é o rei da Pérsia que tem que pagar. Tremendo, né, igreja? Tremendo. E você parou por causa de alguém? Alguém encostou em você e falou bobagem, você ficou magoado com a igreja. Ô, gente, isso é distorção de pensamento, generalização. Você acha que é a igreja e, na verdade, é 2, 3 gatos pingados lá dentro. Você acha que é a igreja dorme, a igreja não sei o quê. Não falem da igreja. É 1, 2, 3 gatos pingados que tem ali dentro, que tem o espírito de porco.
E às vezes você para por causa de pessoas. Se Deus quiser me usar até o ano de 2030, aleluia, eu não vou parar. Se Deus quiser me usar até o dia que Ele for me recolher, eu agradeço a Deus, porque envelhecer já não é legal, viu, gente? Os negócios já começam a cair, o negócio não é bom. Agora, você imagina envelhecer e ainda ficar chata dentro de casa. Eu que já não gosto de sair. O dia que eu souber que alguém vai lá me visitar, eu vou mentir, né? Não é assim que alguns fazem? Não estou. Deixa eu tocar a campainha. Não, é ditosa velhice. Fala para o seu irmão, nós vamos envelhecer em ditosa velhice. Mas nada te sacia. Presta atenção. Você quer uma coisa, você alcança aquilo, não te sacia. É Ageu falando. Leia na sua casa. O Senhor quer que você saia daqui esta noite em paz com você mesmo e com Ele. Amém, igreja? Meu Deus. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu com o pastor Fernando e com a Beatriz. A Bia tinha 6 anos quando converteu, né? 6 aninhos. A Bia era ela e a filha do Marcelo Cocker, a Priscila, uma belezinha as duas. Elas foram criadas juntas e as duas eram as únicas menininhas da Sara Nossa Terra, daqui de Ouro Fino, sabia virar estrela. Só que a Beatriz não estudava no Rana, ela já tinha passado pelo Rana. A Bia estudava lá eu acho que era Rochelle antes, da vovó Marisa lá. E a Sara Nossa Terra, ela fez um desfile. E só o Rana desfilou. Só que eles queriam que tivesse uma criança que virasse estrela. Quem que eles chamaram? A minha Bia. Chamaram a minha Bia e chamaram a Priscila, você lembra? Devia ter trazido foto para colocar aqui hoje. E quando a Bia começou a virar estrela, ela foi virando estrela a Rua 13 inteirinha. Ela e a Priscila, mal belezinha. Um espírito de porco encostou do meu lado, só que é o espírito de porco feminino. Não sei como é que fala, espírita de porco, de leitoa, sei lá. Encostou do meu lado e falou assim, sua filha não estuda no Rana e está aí fazendo bonitinho, né? E eu era tonta naquela época. Imagina se fala isso para mim hoje. Oh, meu Deus! Tem coisa que dá vontade de falar para Deus, Deus, deixa eu voltar a história um pouquinho só. Eu engoli aquilo. E agora eu te pergunto, para onde vão as palavras que não são ditas? A minha ficou aqui, ó, eu vou matar ela. Eu vou matar. Eu falando comigo mesmo a respeito daquela leitoa, espírito de porco. E ela falando da Bia, mas não falava da outra menina, só falava da Bia. Amém? Passou uma belezinha. Gente, eu chorei no dia. Eu chorei. Misericórdia. Aí, à noite teve culto. Você lembra, Nando? Pastor Fernando, ele sempre teve vozeirão, mas ninguém sabia, porque ele não fala, viu, igreja? Ele pregar aqui é um milagre. Fleumático e mudo e tímido. É ou não é uma obra de Deus na vida desse homem? E ele estava, e naquele dia estava pregando, eu lembro direitinho, o profeta Wilson. Você lembra? O Wilson mora nos Estados Unidos hoje. A gente ainda tem contato com ele. E o Wilsinho viu o ensaio de louvor, que parece que você estava participando do ensaio, para um dia vir ser Beck. Aí o Wilsinho chegou lá e escutou meu marido cantando. E na hora do louvor, pasmem, num domingo, o Wilsinho falou para o pastor Francisco, que hoje é bispo, eu quero que aquele moço lá ministre o louvor. Imagina se você não vai na hora que você é desafiado. Fernando, pelo jeito, né, Nando? Tremeu as pernas, mas foi. Quem é que estava sentado ali pertinho de mim? A leitoa. O espírito de porco. Mas é esse aí que vai ministrar hoje? Eu escutei. Você escutou também, não escutou? Espera aí. Vocês acham que nós vamos mentir aqui em cima? Mas é esse que vai ministrar o louvor hoje? Se fosse eu, naquele dia eu tinha fugido. Porque a minha vida inteira eu fugi de muitas coisas. Mas o bichinho é fleumático, mas é porreta.
Eu não sei como que ele fez, mas eu sei que a unção de Deus estava sobre ele. Nunca mais ele parou de ministrar. Mas machucou. Doidinha para contar o nome. Não me mande mensagem particular. Ouviu, loira? Não vou contar. E aonde está o espírito de porco hoje? Está porcalhando aí em algum lugar. Porque não foi para frente. Mas esses são as pessoas que entram na hora que você está reconstruindo alguma coisa, entendeu? E às vezes a gente para por causa de pessoas. E generaliza falando que é a igreja. Isso é distorção. A igreja é perfeita. Nós é que não valemos nada. Amém, igreja? Então eu quero convidar vocês a ficarem de pé. O louvor. E o que vocês acham que virou dentro de mim as palavras que eu não pude dizer? Qual o sentimento que vocês acham que ficou dentro de mim e dentro do meu marido? Dentro dele eu tenho certeza, mas a gente não falou sobre esse assunto. Mas eu sei que com certeza. Qual o sentimento que vocês acham que ficou dentro de mim? Eu quero matar, mas não posso. Vou falar, nem eu entendi os princípios do Senhor direito, né? Mas ficou raiva. Aí, eu poderia muito bem ter projetado a minha raiva para quem? Para Deus. Eu poderia muito bem ter projetado a minha raiva para Deus. Naquele momento, graças a Deus, eu não tenho lembrança de ter feito isso, não. Eu fiquei muita raiva, foi da pessoa mesmo. Mas liberei amor e perdão e hoje libero também, em nome de Jesus. Mas eu quero mexer com vocês. Vocês têm raiva de alguém? Eu estou falando em específico sobre a igreja, sobre ministério, sobre você querer ajudar e às vezes a pessoa desperdiçar, porque é o direito de escolha, né? Vocês concordam? Então, para quem você transfere a sua raiva? Feche os seus olhos, por favor. Todas as vezes que você deixa a casa de Deus em segundo plano, que você não anseia ministério, que você não vem aos cultos, que você não dá nem satisfação para os líderes. Eu fico só observando. Eu já trabalhei como supervisor escolar. E como supervisor escolar, meu maior desafio não eram os pais, não eram os alunos, mas eram os professores velhos de casa. Então, chegava aquela galera nova todo ano para trabalhar na escola. Quando eu via determinado professor antigo, precisando aposentar, encostar naquele outro professor ou professora, eu já sabia, vai ficar igual. Então é como se fosse uma laranja podre no meio de um cesto. Não demora muito não. E no instante o fungo, né, vai passando de um para outro. Então eu vejo pessoas que entram para a igreja arrebentados, sem nada, sem uma visão, sem um propósito. E o Senhor começa a visitar. E as pessoas ficam apaixonadas pelo reino e querem pagar. E elas não entendem que não tem como pagar. Pagar com esforço. E começa galgando o ministério. De repente para. Aquilo justamente que eu trouxe para a casa da igreja, às vezes é justamente aquilo que vai tirá-lo da igreja. Então as pessoas começam a parar pelo caminho, e o que elas não percebem é que a profecia de Ageu é vigente até o dia de hoje. É por isso que os céus acima de você não se abrem. Então é tempo de voltar para casa, igreja. Zorobabel trouxe aquela primeira
Aquele primeiro grupo, ainda ficou mais 2 grupos para trás. Nós sabemos que os 3 grupos voltaram. Mas e você? Você estava escravo lá no mundo. Escravo dos seus desejos, dos seus vícios, das suas luxúrias. E eu não estou falando aqui para ninguém parar, não. Mudei demais. Não, você tem que vir para Deus como você está. Quem vai fazer a obra em você é o Senhor. É a palavra que limpa. Mas você não pode deixar, por causa das pessoas ou por causa de você mesmo, do seu ponto de vista errado, você não pode deixar de buscar a Deus. Ainda tem filhos e filhas que precisam voltar. Ainda tem irmãos, tem cunhados, tem genro, tem sogra, tem amigos, tem primos, primas, que precisam estar na igreja. Ainda tem você para voltar para a casa do Senhor. Voltar pelo simples fato que você o ama. Então é questão de prioridade. As coisas estão invertidas na sua vida. Sabe por que estão invertidas na sua vida? Porque se for para trabalhar até tarde, se for para você passar a noite em claro trabalhando, você fica, mas você não tem tempo para vir ao culto. Fale com Deus. Você coloca tanto empenho na sua vida pessoal, mas o profeta Ageu te advertiu. Você mesmo assim vai ficar insatisfeito e insatisfeito. Meu Deus. E o Senhor quer que você defina hoje o que você vai fazer com o seu tempo a partir de agora. O que você vai fazer com o seu tempo? Você vai continuar sem tempo para o Senhor, colocando outras coisas no horário do culto, colocando outras coisas para te tirar da presença. É por isso que as lutas vêm. É por isso que há insatisfação. Ficaram 15 anos, até que 2 profetas, Ageu e Zacarias, se levantam para profetizar. Mas quem também se levanta junto deles? O diabo. O diabo. Novamente mexendo com o passado. Só que dessa vez deu errado, Porque o seu passado está tudo pago. Se o seu passado te assombra, se o seu passado volta na sua mente, em nome de Jesus, coloca para correr hoje. Se o diabo se levanta, você tem que ser mais rápido, assim como foi Zorobabel. Não. Não passou lista com o nome de ninguém, não colocou nome de ninguém, ele só disse: procure saber com o rei Dário sobre o decreto do rei Ciro. Acabou. Passou a batata quente para eles, e é eles que tiveram que correr atrás para tentar provar alguma coisa contra eles. Mas aí entrou a mão do Deus Altíssimo. Deus estava com aquele povo. Então, se você for fazer alguma sociedade por esses tempos, se você for fazer alguma conexão com alguém, leva o Senhor junto. Leva o Senhor com você. Não vai sem Ele, não. Em tudo que você for fazer, coloque o Senhor em primeiro lugar. Consulta ao Senhor. Mas agora é hora de você se acertar com Ele, se essa palavra mexeu com você. Porque ela mexeu comigo, igreja. Eu não sei, às vezes eu fico com temor de ter ficado 5 anos me envolvendo com algo que eu posso largar de uma hora para outra. 5 anos me tirando da presença de Deus, dos cultos durante a semana. 5 anos. E eu tenho temor a isso. Hoje eu pedi perdão para Deus em casa. Meu foco não é esse. Nunca foi. Nunca foi. Então,
Se essa palavra encontrou lugar no seu coração, se você acha que você tem que orar a Deus e pedir perdão para Ele, eu vou pedir para você orar, mas não ora aí não. Eu vou pedir para você vir aqui tocar no altar e se acertar com Deus e dizer para Ele que quantas vezes você disse que não tinha tempo. Quantas vezes? Então, se você sentir liberdade e quiser vir à frente se acertar com Deus, você tem a liberdade. Eu já estou aqui em cima, mas me acertei com Ele em casa. E esse é o momento onde você ora e você tem um diálogo, um particular entre você e Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os instrumentos tocam, vou pedir até para o pessoal do louvor, se possível, se ajoelhar, deixar só os instrumentos. Aleluia. Glória a Deus. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar. Ainda dá tempo. Interessante que quando você projeta a sua raiva para alguém, às vezes você não percebe, mas você está descontando em Deus. E sabe o que Deus manda falar para você essa noite? Não desconta em mim não. Não desconta em mim não o que fizeram com você. Não para. Não para com a obra de Deus. Ore dizendo para Deus essa noite: eu estou arrependido, Pai. Esse tempo está sendo encerrado hoje. E eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Mas o que eu tenho, eu entrego para te servir. Servir ao Senhor. Ainda dá tempo de você vir, porque você gasta muito o seu tempo na internet. Você gasta muito do seu tempo no WhatsApp, às vezes procurando alguém para você conversar. Você fica querendo investir teu tempo e tirando o tempo de outras pessoas. Isso quando você não gasta o teu tempo reclamando. Ou gasta o teu tempo só querendo ganhar, e sem ter tempo para vir para a casa do Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos visite, Pai. Nos visite esta noite. E todas as pessoas que estão aqui esta noite se acertando com o Senhor, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu o seu perdão, Pai. Pai, tira das nossas mentes a fortaleza que se levantou, porque é algo maligno. Eu não tenho tempo. Uma correria. Senhor, que esse ponto de vista errado caia por terra hoje. Que esse ponto de vista, Pai, essa opinião que você tem acerca de alguma coisa, esse modo particular de você entender ou julgar alguma coisa, se isso for falso, se isso estiver deturpado, em nome de Jesus, que caia por terra essa noite. Eu quero dizer para todos vocês, essa noite Deus nos visita. Essa noite Deus nos visita, porque é uma obra espiritual. Amém, Senhor. É uma obra espiritual. Se levanta em nome de Jesus em seu ministério. Se levanta em nome de Jesus. Em todas as coisas que você for fazer, você terá o sim e o amém do Senhor. Prioriza hoje
Prioriza hoje a obra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo mal que está sobre a sua casa, a sua família, bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo mal que está nos seus negócios, nas suas ideias, todo mal que está na sua profissão, no seu ministério, em nome de Jesus, sai agora. Declaramos que somos livres, Pai, até o dia que o Senhor nos recolher. Somos eternamente gratos pelo perdão dos nossos pecados. Somos eternamente gratos pela vida eterna que o Senhor nos deu. E a única maneira que podemos, Pai, hoje, em nome de Jesus, é voltar para a sua casa. Você estava exilado, você estava cativo, não está mais. Você tem o direito, você tem a permissão de ser livre. Ser livre, porque é para isso que o Senhor te chamou, para ser livre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Quem sentir a liberdade, quiser ficar de pé já. Fala para você mesmo: eu sou livre. Então você vai ficar cativo de qualquer outra coisa, ou da mesma coisa falada aqui hoje, se você quiser. Esse é o poder da sua escolha. É o maior poder que nós temos, o poder da escolha. Amém? Dá um abraço no seu irmão aí do lado. Diz para ele, para ela: eu sou livre. O passado está definido, está resolvido, acabou. Não pare por causa de pessoas, igreja. Não pare. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Eu recebo. E se Deus te usar um mês apenas da sua vida, dê glória a Deus. Se Deus te usar 5 anos, dê glória a Deus. Você já está no lucro. Jesus foi 3. Nós já estamos quantos anos aqui na igreja? Nós somos demais, não somos? Então fala pro teu irmão: nós somos especiais. Você é especial, Jaque. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Deus abençoe você. Que a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o que você for fazer essa semana, Deus vai com você. Deus está fechando a boca do leão. Tinha um leão aí, ó. A gente sabe que o leão é Jesus, mas tinha alguma coisa que ia enganar alguém. E o Senhor está fechando a boca dele. Vai, o Senhor vai ser com você essa semana, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Nós estamos encerrados. Vão com Deus. Deus abençoe.